GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, aceitem as nossas melhores saudações. Cá estamos para mais um GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. No último programa foi destaque a atividade da Sonangol Limited, uma peça importante na engrenagem da Sonangol, sendo uma das unidades de comercialização internacional do petróleo bruto e outros produtos. A apresentação das unidades de comercialização internacional da Sonangol no mundo, nomeadamente por via do conhecimento das suas estruturas, operatividade e forma como se integra na organização-mãe, tem o propósito de mostrar como a petrolífera nacional angolana está posicionada no mundo, cobrindo as 24 horas do dia na perspectiva de melhor negociar as ramas petrolíferas de Angola, assim como derivados, ações cujo sucesso é importante para a economia do país. Neste programa, e como complemento às informações prestadas pela diretora-geral da unidade, Sandra Júlio, vamos saber como funciona a direção de operações da Sonangol Limited, relembrando que as diferentes unidades de trading subordinam-se à unidade de negócio de trading e shipping da Sonangol. Quem nos guia é o responsável pela área de operações em Londres, Jorge Assis. Diz-nos que a área dá suporte ao departamento comercial, garantindo que a gestão da informação dos carregamentos de petróleo bruto ocorram de forma coordenada e atempada. Por formas a garantir que, por um lado, os carregamentos sejam efetuados dentro dos prazos estabelecidos. Segundo, que todo o tratamento da documentação e outras informações adicionais que possam ser necessárias sejam fornecidas também. E, por último, que é o mais importante, garantir que os pagamentos correspondentes às nossas vendas sejam efetuadas dentro dos prazos estabelecidos contratualmente. Para além disso, também é da responsabilidade das operações garantir que todos os desvios contratuais sejam acautelados e encontradas soluções, desvios em termos de desvios da qualidade ou dos prazos que tenham como resultado potenciais custos adicionais. A área é composta por 4 elementos e trabalha permanentemente em estreita relação com as áreas de trading de Houston, Singapura e, naturalmente, Luanda. Essa dispersão geográfica dos nossos escritores garante que, em termos operacionais, nós estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias a semana, para atender o acompanhamento dos carregamentos e as preocupações dos clientes e também dos terminais. Nossa função como congregadores da gestão da informação também, por um lado, funciona como suporte aos próprios terminais que precisam de informações que sejam coordenadas com os seus programas de carregamentos e com os planos de levantamento dos nossos clientes. O escritório trata da venda de petróleo bruto, fuel oil e LPG para a Europa e África. Jorge Assis explicou-nos como se movimenta a sua área no ciclo de tratamento de um carregamento de petróleo bruto. A atividade inicia-se imediatamente a seguir a publicação pelos terminais do que designam programa de levantamento provisório, o que ocorre normalmente 2 meses antes da data de um levantamento. Portanto, esta antecedência é contratual e também é a sequência dos acordos de levantamentos que temos com os terminais e que resulta também de acordos derivados dos contratos de partilha de produção. Esta data atempada permite que os nossos clientes tenham tempo suficiente para preparar todas as condições logísticas, afretamento de navios, de agentes, etc., para que o carregamento seja efetuado. É a altura em que os nossos traders, tão logo têm conhecimento dos volumes e datas, fazem os contactos com o mercado por formas a encontrar melhores oportunidades de venda. Portanto, tão logo os traders finalizam uma venda e têm os contratos firmados com os clientes, portanto, a partir daí o processo passa para a mesa das operações. Tão logo isso esteja concluído, nós estabelecemos contactos com os clientes e, seguindo o cronograma associado a cada carregamento em função dos acordos de levantamentos, vamos garantir que toda a informação necessária é providenciada, a informação, por exemplo,
exemplo, de que navio é que será disponibilizado. Portanto, os clientes têm que apresentar propostas de navios e nós, depois, a passarmos essas propostas aos terminais, que, por sua vez, vão analisar o histórico do navio, vão analisar as condições técnicas do navio e se o navio tem condições e está adaptado a ser recebido naquele terminal. Uma vez terminados os carregamentos, temos que acompanhar a questão de eventuais desvios nos volumes. Depois temos que tratar do preço final, basicamente verificar em função da modalidade de preço acordada pelos traders, as datas de levantamentos, a cotação do Brent no mercado, fazemos os cálculos para definir os valores finais que são incluídos na fatura e uma vez acordados com os clientes, depois temos que seguir o processo final, que é a parte do pagamento, e esta parte é feita em ligação com o nosso departamento de finanças. Como pode ver, a nossa atividade de operações comerciais, apesar de estar mais ligada à gestão de informação, é bastante dinâmica. Portanto, nós basicamente funcionamos como pivô, ou seja, o ponto central entre os terminais, os traders, clientes e o nosso departamento de finanças. É um dia-a-dia que descreveu como bastante dinâmico e por vezes até estressante, mas considera parte da atividade. Jorge explicou-nos também o ciclo laboral de 24 horas repartida pelas 3 unidades de trading. Então, logo nós fechamos o dia, às 18 horas, será mais ou menos o período em que os nossos colegas em Houston estarão ao meio da manhã, que dão seguimento aos assuntos, e quando Sonusa fechar, a Sonásia entra em segmento. Portanto, essa é a ligação que fazemos entre escritórios no exterior do país. Por outro lado, a nossa equipa em Luanda dá seguimento daqueles assuntos que são específicos de operações locais. Cada assunto relacionado aos carregamentos, também faz em Luanda todo o acompanhamento e tratamento dos dados necessários para os relatórios às diferentes entidades, não só na hierarquia da nossa companhia, mas também entidades externas. É dessa forma que fazemos a articulação. A CIS referiu-se também às alterações previsíveis quando se der a entrada em funcionamento das novas refinarias. Com a entrada em funcionamento das novas refinarias, as nossas atividades irão ter um cariz relativamente diferente, porque nós somos normalmente vendedores, olhando para as necessidades e olhando para o perfil ou a projeção dos direitos da Sonangol e da NPG, nós chegamos claramente à conclusão que vamos precisar de recorrer à compra de volumes de outros parceiros nossos. Por exemplo, a refinaria de Cabinda vai processar ramas muito semelhantes às da refinaria de Luanda, não é? São ramas consideradas leves e doces, e isso vai fazer com que as nossas equipas de trading tenham que negociar com outros parceiros, e isso vai fazer com que do lado operacional nós tenhamos que ajustar também alguns dos nossos procedimentos, não só dos nossos escritórios em Londres, mas mesmo de Luanda também. As nossas equipas em Londres têm estado a trabalhar com alguns dos nossos potenciais parceiros também, e também com algumas entidades, já para fazer algum ajuste nesse aspecto. Reforçando a afirmação da diretora da área, o responsável pelas operações assegura que, do ponto de vista de prontidão, a área está a postos e já com alinhamentos em curso. A disponibilidade e tanto de pessoal como de procedimentos, nós estamos preparados, vamos só precisar de fazer algum alinhamento, e esse alinhamento também já está em curso, e claro que os seus ajustes também são dinâmicos e vão depender muito das ramas disponíveis e também da evolução das próprias refinarias, do tipo de ramas que vão processar. A atividade é desafiante e os dias não são iguais. A prova disso é que, vez ou outra, os desafios escalam a ponto de alterar drasticamente as movimentações. O chefe de departamento discorre sobre um desfile de situações que podem conformar crises e desencadear correrias. Por exemplo, quando os terminais, por razões várias, ou de manutenção, ou de mudança de perfil de produção, ou atrasos de navios, precisam que tenhamos condições para evitar que tenham que parar a produção ou reduzir poços. Fechar poços para poder compensar o possível enchimentos drásticos, não é? Este é o ponto mais crítico, pois a paragem de um terminal é extremamente onerosa. Outro ponto de tensão é quando, por alguma razão, sentimos alguma interrupção no fluxo normal da comunicação. Quando, por exemplo,
precisamos de ter detalhes de disponibilidade do navio. E acontece às vezes os nossos clientes encontrarem dificuldades em obterem navios no mercado de forma atempada, a cumprir com os prazos, porque de acordo com os nossos contratos com os terminais, tem uma certa data. Se os nossos clientes não disponibilizarem um navio, a Sonangol tem que afretar um navio. Raramente acontece. Quando acontece, nós temos muito pouco tempo de reação. Também é outro ponto de tensão. Há um outro ponto de tensão que é quando há atraso no pagamento. Cada carregamento, nós estamos a falar em valores extremamente avultados, né, e com prazos muito bem definidos. Quando isso não acontece, é um outro momento de tensão. Acontece às vezes quando há problemas ou de comunicação com os bancos ou algum erro, também, portanto, é um outro ponto de tensão. Temos um outro que é quando temos reclamações, quer seja de subsidia ou de qualidade, em que envolve alguma discussão, negociações com os clientes, é preciso analisar os factos, verificar de quem é a responsabilidade. O nosso objetivo é procurar que toda a transação, do ponto de vista comercial, tenha o melhor custo operacional para a Sonangol. Jorge Assis, diretor da área de operações da Sonangol Limited, unidade de comercialização internacional da Sonangol na Inglaterra. Creio que ficamos com uma boa noção do que é a atividade operacional naquela geografia da Europa. Entretanto, continuam a decorrer várias ações tendentes ao crescimento da produção petrolífera. O último ato ficou consumado pela assinatura de um acordo de princípio entre a Sonangol, por via da Unidade de Negócio da Exploração e Produção, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a Total Energies, visando o desenvolvimento futuro dos campos Cameia e Golfinho, localizados nos blocos 20 e 21 da Bacia do Kwanza. Este acordo foi antecedido pela assinatura de uma adenda de compra e venda no entendimento com a Total. Assinou pela Total o seu diretor-geral, Martim de Fontaine, e pela Sonangol o PCA Gaspar Martins, que rotulou o acordo como sendo de grande importância. Representa, de facto, um marco histórico estarmos aqui a participar neste ato, que representa também a nossa entrada no processo de operação de um bloco bastante complexo, um projeto que vai representar o desenvolvimento de uma fronteira que até hoje esteve à espera de poder ter parceiros competentes, como é a Total, e onde nós também nos juntaremos. E assim vamos contar com a possibilidade desta produção participar naquilo que é a produção da Angola, que nós bem precisamos neste momento. O acordo de compra e venda que negociamos com a Total deve ser ajustado para atender a complexidade que este projeto representa e vamos continuar a fazê-lo de modos a que tenhamos a possibilidade de contar com mais produção. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins. O projeto inclui a geração de energia elétrica a partir de uma turbina de ciclo combinado e a eliminação completa da queima de gás, o que é mais um ato em prol da redução da emissão de gases poluentes. E se vai eternizando a música de Dionísio Rocha, porque o Petro vai dando razões para que ela se mantenha atual. Segurou Petro, com toda a sinceridade, ninguém segurou Petro. A equipa dos Petróleos acaba de conquistar o seu 17º título, o segundo consecutivo nos últimos anos. Tomás Faria é, obviamente, uma vez mais o rosto da satisfação. Em primeiro lugar, gostaria agradecer a Deus por nos ter dado inteligência suficiente para que pudéssemos planificar convenientemente mais esta época, particularmente a do futebol, e também pudéssemos executar com êxito e no final pudermos sorrir. Agradecer também aos sócios, aos adeptos, que no dia a dia apoiam-nos, quer nos treinos, quer nos jogos, aos atletas, a equipe técnica, a staff, e todos aqueles que, portanto, no dia a dia apoiam as equipas, aos trabalhadores no geral e as nossas famílias por mais esta conquista. E não devo esquecer aqui, obviamente, toda a família Sonangol por tudo o que nós conseguimos conquistar hoje.
estamos todos de parabéns, tanto a família Sonangol está de parabéns, porque o Petro é um clube da Sonangol. Na hora da verdade, ninguém segurou Petro. Faria venceu os 2 últimos campeonatos, o que proporciona outros contornos à satisfação e, naturalmente, à celebração. Uma sensação positiva, não sendo fácil vencer, portanto, um campeonato, quanto mais 2 consecutivos, porque tendencialmente o campeão de uma época, na época seguinte, é o alvo a bater. Felizmente para nós conseguimos no 2º ano consecutivo, mas devo referir que foi uma época difícil porque sentimos que os adversários estudaram-nos melhor, podemos manter este ritmo, esta forma de competir fora de Luanda, para nos dar mais à vontade, então, para depois em casa podermos conquistar os pontos com alguma facilidade. Por isso esse campeonato foi conquistado com um sacrifício enorme. A taça doméstica já está em casa. É tempo de olhar para frente e para os próximos compromissos que são a um nível continental, com a participação na primeira edição da Superliga Africana de Futebol, cujo arranque poderá ocorrer em Luanda. Nós temos um compromisso em outubro, que é a Superliga. Esse compromisso será uma representação praticamente da nação. E tudo aponta que a Superliga, a abertura será em Luanda, no estádio 11 de novembro. E esta abertura terá cá, entre várias figuras, o presidente da FIFA, o presidente da CAF. Então, obriga-nos a ter uma equipa que seja mais forte do que a atual, porque temos que procurar vencer o jogo de abertura cá, até para representar bem o país. Obviamente que os nossos adeptos não vão esperar de nós algo pior do que aconteceu agora. Mas nada do que está a acontecer é ao acaso. Nós vimos preparando desde 2014 para que, quando chegasse o momento de conquistas, isso acontecesse com alguma regularidade. E a um nível continental, o presidente da agremiação petrolífera tem ambições muito específicas. O que projetamos é que, por tudo que nós temos feito desde 2014, em 2028, esse clube tem que ser um dos maiores clubes de futebol africano, por via do seu ranking. E nós temos indicadores, temos indícios claros de que isso poderá acontecer. Estamos entre os 13 melhores no ranking. Melhorando aquilo que temos estado a fazer hoje, entrando regularmente para as principais competições da Liga dos Clubes Campeões, estamos à vontade para dizer que até 2028 poderemos ser o maior clube de futebol africano. Na hora da verdade, ninguém segurou Petro. Tomás Faria, presidente do Petro de Luanda, campeão nacional de futebol. Ninguém segurou Petro. E com o golo do Petro encerramos esta jornada. Um gol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.